Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, do seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Enfermagem em Clínica Médica e nesta aula vamos abordar o item 7 do seu material, anemias e leucemias. Bacana! Vamos lá compreender todos esses processos dessas doenças e o que também a gente pode fazer em relação a cuidados com essas pessoas? Vamos lá! Só para a gente antecipar, você já viu lá em anatomia uma questão relacionada ao entendimento de maneira em geral sobre o sistema hematológico, ok? Vamos fazer uma revisão simples aqui para poder compreender melhor esse processo de anatomia das anemias e também das leucemias. Lá no sangue, a gente sabe que o sangue ele é composto por vários tipos de componentes. Existe uma parte celular e uma parte líquida do sangue, ok? Então nós temos o plasma, que é a parte líquida do sangue. No plasma contém alguma coisa, professor? Contém, e muitas coisas. Ok? O que contém então? Proteínas de maneira geral, exemplo, albumina, tá? Outras questões sobre os eletrólitos. Então, de maneira em geral, algum eletrólito, sódio, potássio, cálcio, que esteja disponível em transição de um lugar para o outro para ser absorvido, cai na corrente sanguínea, ele vai estar no plasma, ok? Nós temos também toxinas, que porventura possam ser degradação de um processo imunológico do nosso corpo, vão estar no plasma, constante no plasma, e também nutrientes de maneira geral, sais minerais e outros tipos de eletrólitos e também sais que estarão relacionados a todos os tipos de nutrientes. Nesse sentido, então, nós temos o plasma e uma parte celular. A parte celular do nosso sangue, ela contém hemácias, que chamamos de eritrócitos, ok? Que são as células vermelhas. Nós temos os leucócitos, que são as células brancas, que têm importância gigante na defesa imunológica, ok? E nós temos as plaquetas que estão relacionadas também ao processo trombolítico, elas também são chamadas de trombócitos, ok? As plaquetas, elas fazem a coagulação do sangue. Bacana? Ok. As células sanguíneas, então, cada uma delas tem um tempo de vida médio, ela tem um ciclo de vida e esse ciclo de vida tem um tempo. E aí eu quero que você entenda que nesse tempo, então, ela vive por um período e aí eu preciso de uma renovação dessa célula, concorda comigo? Para a gente sempre ter o mesmo mantenimento de suprimento dessas células no nosso corpo, porque cada uma delas tem uma função específica. A hemácia vai carregar oxigênio e gás carbônico, os leucócitos vão fazer vão fazer o processo de defesa e as plaquetas vão fazer, obviamente, o processo de coagulação sanguínea. Então, nesse sentido, o nosso corpo ele precisa reabastecer esse sistema sempre que morrer as células. Então, nosso sistema está sempre desenvolvendo células, criando células, elas vão fazer suas ações, o seu ciclo de vida e vão morrer, e o nosso corpo naturalmente vai estar desenvolvendo células. E esse processo é chamado de hematopoese, ok? Então, a hematopoese é esse processo de desenvolvimento de novas células, destruição de células, desenvolvimento de novas células, destruição de células. Ok? Um ciclo dentro do nosso corpo. Vamos diferenciar algumas questões importantes aqui, ó, sobre as células e também o plasma. Lá no plasma, a gente tem, então, o sangue nessa diferenciação, para a gente poder entender de forma gráfica. No plasma, a gente tem água, que tem de 91% a 92% do plasma. É água, ok? Nós temos proteína como albumina, globulina, nós temos fibrinogênio, que é de 7 a 8% desse plasma, do volume do plasma. Nós temos também íons, glicose vai estar no plasma, ok? Aquela glicose que você comeu do alimento, do café da manhã, do almoço, do jantar, daquele lanche, foi metabolizado lá no fígado e também no intestino, já sofreu algumas quebras, e esse processo de absorção do intestino cai na corrente sanguínea. Então vai ter glicose também. Lipídios, que são as gorduras, aminoácidos de maneira geral, hormônios, vitaminas e também gases vão ser aí em torno de 1 a 2% desse volume do plasma, ok? Então quais são as funções? A água vai ser um solvente. A proteína ela vai fazer obviamente as funções de defesa, funções relacionadas à coagulação, que é o fibrinogênio, os íons, glicose e tudo mais, cada um vai fazer a regulação da pressão osmótica, que é um processo relacionado a essa regulação de quantidade de nutrientes que vão estar extracelular, no plasma, e intracelular, que vai estar dentro das células, ok? E a parte celular, nós temos as hemácias,
que vivem em torno de 120 dias em média. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, ok? Então, qual é o prazo de validade aí, médio do ciclo de vida das hemácias? 120 dias, mais ou menos, tá claro? Então, a gente tem aí de 4,8 milhões até 5,4 milhões por milímetro cúbico de sangue. A gente vai ter essa quantidade de hemácias. E a função principal das hemácias é transporte de oxigênio, tá bom? Transporte de oxigênio, tá claro? Nós temos uma série de células de defesa que tem aí em média, os neutrófilos, por exemplo, em média de 2 a 4 horas de vida. Então o processo imunológico está sempre ali produzindo células novas. Concorda comigo? De 2 a 4 horas vamos ter aí um processo de celular. Nós temos leucócitos, neutrófilos, os linfócitos, os monócitos, eosinófilos e os basófilos, que constituem as nossas células de defesa, ok? Vão ter cada um parâmetro específico e eles são responsáveis pela defesa do nosso corpo, a defesa imunológica. E os trombócitos, ou também conhecidos como plaquetas, eles vivem em média 10 dias. E a gente tem aí de 250 mil até 400 mil por milímetro cúbico de sangue. Então, nesse sentido, nós temos aí uma faixa de normalidade também de quantidade de plaquetas. Professor, e se diminuir essa quantidade aqui, o que pode acontecer? A pessoa, quando tiver, obviamente, um sangramento, vai ter dificuldade em fazer coagulação. Isso acontece na dengue hemorrágica, por exemplo, só para você compreender e relacionar com outras doenças. Na dengue hemorrágica, nós temos aí quadros que podem chegar em pacientes a 50 mil. O normal seria acima de 250 até 400, 400 e pouco, ok? Mil. E a baixa, mais de 50 mil. Então ele vai ter sangramentos fáceis, literalmente, e descontrolados porque o corpo não tem células para promover o processo de coagulação. E, obviamente, a função delas é a coagulação, ok? Aqui nós temos um outro exemplo só das células de defesa, somente das células de defesa, tá bom? Nós temos os linfócitos, linfócito B, plasmócito, o linfócito T e as células natural killer. Elas se diferenciam em todas essas células. Então, cada um faz, obviamente, um processo específico. Nós temos aí várias células no nosso corpo que desenvolvem um sistema de defesa. E nós temos os fagócitos, que são os basófilos, eosinófilo, neutrófilo, mastócito, monócito, macrófago, ok? Que é uma das células fagocíticas que não diferencia o que ele vai digerir. Ele digere qualquer coisa, digamos assim. É o soldadinho da nossa campanha de células de defesa, ok? Imunológica. Então o macrófago é o que vai lá e tenta destruir qualquer tipo de célula, tá claro? E nós temos também outros tipos de células que são as dendríticas, que elas apresentam os antígenos relacionados aos linfócitos T, tá? De onde vem, então, as células sanguíneas de maneira geral? Quero que você entenda que a célula sanguínea vem das células tronco, ok? Diferenciando-se, e a partir daí nós temos as células sanguíneas. Então, as células sanguíneas, lá nas células tronco, as células elas têm a capacidade pluriforme, ou seja, elas podem se diferenciar em qualquer tipo de célula do nosso corpo, ok? E também relacionado ao processo de célula sanguínea, nós temos a diferenciação das células tronco em células linfóides, que aí vão desenvolver o linfócito B e o linfócito T, e as células tronco vão desenvolver também células mieloides, células tronco mielóidicas. E dessas diferenciações das células tronco mieloides vão desenvolver eosinófilos, basófilos, neutrófilos, os macrófagos, as plaquetas e também os eritrócitos, que são as hemácias. Então, nesse sentido, as células, literalmente, tronco, vão desenvolver as células sanguíneas. Ou seja, nesse processo, então, de hematopoese, a produção estará envolvida com aqueles nutrientes que são importantes, literalmente, para o processo de desenvolvimento das hemácias, por exemplo, nas anemias, e a proliferação errada das células mieloides e linfóides vão desenvolver, para as células de defesa, as doenças relacionadas às leucemias. Ok? Lá na célula tronco, então, elas vão ter, lá na medula óssea, exemplo aqui no fêmur, pela célula mãe, a célula tronco pluriforme, vai se diferenciar em célula mieloide, célula linfóide e ter aí o desenvolvimento em hemácias, em plaquetas, neutrófilos e também linfócitos, ok? Vamos conhecer então a anemia. O que é a anemia? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a anemia é uma condição na qual, ok, a quantidade de hemoglobina no sangue está abaixo do normal. A hemoglobina é a proteína que tem a capacidade de ligar lá com o oxigênio. Onde está a hemoglobina, professor? Na hemácia.
ok? Lá na hemácia. Então, podemos fazer uma relação direta relacionada à quantidade de hemácias, obviamente, que pode trazer anemias. Mas eu quero que você entenda que não é a célula hemácia, é a hemoglobina, ok? Então, uma quantidade abaixo de hemoglobina traz anemia, tá? Nesse sentido, então, as anemias elas podem ser causadas por deficiência, por exemplo, de nutrientes. Vários nutrientes, por exemplo, como ferro, como zinco, como vitamina B12 e proteínas. Por que, professor? A carência desses nutrientes pode trazer anemia. Porque esses nutrientes estão relacionados com o processo de hematopoese, que é a produção das hemácias, ok? Para se produzir hemácias, precisa desses nutrientes. Se faltar algum nutriente, a hemácia será produzida ou com defeito ou não será produzida. Isso trará redução na quantidade de hemoglobina no sangue, trará anemia, ok? Relacionada à anemia, então, ela pode ser causada por carência no ferro, que é denominada anemia ferropriva. A anemia ferropriva estima-se que no Brasil, por exemplo, seja uma das principais anemias, abarcando até 90% de todos os casos de anemia. Ok? Então a gente tem de forma muito comum a carência de ferro e isso desenvolve anemia nas pessoas. O ferro ele é um nutriente então que está relacionado com a produção das hemácias. E essa fabricação das células vermelhas, elas impactam diretamente no transporte de gases do nosso corpo, oxigênio, ok? Então, uma classificação geral. Se eu tiver hemorragia, por exemplo, vai diminuir a quantidade de hemácias, logo vai diminuir a quantidade de hemoglobina, ok? Então, teremos anemia hemorrágica, que pode ser aguda ou pode ser crônica. Anemia hemolítica tem uma acelerada destruição, ok? Está destruindo célula muito rápido, ela tem um prazo de validade, lembra? Mas está acontecendo uma hemólise delas, estão sendo destruídas muito rápido. E nesse sentido pode ser hereditária e pode ser também adquirida. Nós teremos aí anemia hemolítica. Outro tipo de processo que está relacionado com a produção, carência nutricional, por exemplo. Por déficit nutricional ou até mesmo déficit de absorção, lá no trato gastrointestinal, por exemplo, não está conseguindo absorver nutrientes, ok? E aí falta nutrientes para a produção da célula. E nesse sentido, está relacionado com produção, anemia hipoproliferativa. Pode estar relacionado com nutriente, ou até mesmo o corpo tem até nutrientes, mas não está conseguindo produzir as hemácias, ok? E a plástica, que está relacionada com uma insuficiência medular. Lá na medula óssea já tem algum tipo de deficiência, e isso é classificado como anemia aplástica, ok? Vamos lá. Quais são os sintomas, então, professor, das anemias? Uma pessoa com anemia, o que ela vai apresentar? Se ela tem carência de ferro, geralmente não vai ter nenhum sintoma específico, ok? Se for por carência de ferro, não vai ter um sintoma específico que vai diferenciar que aquilo é carência de ferro, compreendeu? Nesse sentido, só vai se conseguir compreender se é carência de ferro com o exame laboratorial, ok? E também eu quero que você entenda que, de maneira geral, todas as anemias, como falamos ali de classificações, elas vão trazer cansaço, ok? Generalizado, falta de apetite, palidez da pele e mucosas, tá? Que estão relacionadas com mucosa ocular, mucosa das gengivas, menor disposição para o trabalho, não tem vontade de trabalhar, ou a disposição para trabalhar. Dificuldade de aprendizagem lá nas crianças, ok? E apatia, que é uma criança muito parada, literalmente não tem força para fazer quase nada. Isso é um processo relacionado com a anemia. A anemia ferropriva, ela traz os seguintes efeitos adversos ou consequências, tá? Que é a diminuição da produtividade para o trabalho, diminuição da capacidade cognitiva de aprendizado. Então ele assiste a aula, lê, discute, não aprende nada, não consegue desenvolver a parte cognitiva. Pode ter um retardo no crescimento, então a anemia pode trazer retardo no crescimento, apatia, uma perda significativa aí da habilidade cognitiva, que é o raciocínio, ok? Isso está relacionado com anemia, baixo peso ao nascer e também mortalidade perinatal. Além disso, pode ser uma causa primária, a anemia pode ser uma causa primária de uma entre 5 mortes de parturientes, ok? A anemia, por essa carência. E está associada até 50% das mortes de parturientes. E por outro lado, nós temos a leucemia. Então a anemia você viu que está relacionada com hemácias, hemoglobina, e as leucemias vão estar relacionadas com quais células, professor? Células de defesa,
ok? Então é uma proliferação irregular ou de leucócitos lá na medula óssea. Isso é leucemia, ok? Então na fase aguda de produção, falta espaço dentro da medula para a proliferação de células boas. Nesse sentido, então, a célula leucocênica deixa pouco espaço, a célula ruim, a proliferação ali irregular das células de defesa, deixa um pouco espaço dentro da medula óssea para a produção de célula boa, ok? Nesse sentido, então, elas podem ser classificadas de acordo com a origem. Lembra que vimos aquela figura das origens das células, que vinham das células tronco? Elas se diferenciam, então, leucemia linfocítica, que pode ser aguda ou crônica, leucemia mielocítica, que pode ser também aguda ou crônica. Vamos conhecer os sinais e sintomas? Nesse sentido, então, lembra daquele aspecto que abordamos e os sintomas da leucemia mielocítica aguda ou mieloide aguda. Quais são, professor? Vai trazer neutropenia, que é uma baixa quantidade de neutrófilos. E, obviamente, isso vai trazer febre e infecção, tá? A célula de defesa imunológica vai estar baixa e, obviamente, vai trazer febre e infecção no corpo. Vai ter aí anemia por falta da hemoglobina, baixa na hemoglobina, isso vai trazer fraqueza e fadiga. Vai ter trombocitopenia, que é a baixa da quantidade de plaquetas, ok? Vai trazer uma tendência a hemorragias, isso tudo na mieloide aguda. Vai trazer, pelo processo de proliferação irregular, dor no fígado, baço aumentados, hiperplasia de gengivas. E pela expansão medular vai trazer dor nos ossos. O que mais? Da leucemia mielocítica ou mieloide crônica, ok? Não é mais aguda, agora crônica. Quais são os sinais e sintomas? Muitos pacientes ficam assintomáticos. Na leucemia crônica, mieloide crônica, muitos pacientes ficam assintomáticos. E como que ele descobre, professor? Quando ele vai fazer um check-up para outra coisa. Quando ele está doente de outra coisa, vai fazer um check-up, faz um exame laboratorial e vê que as células estão em quantidade irregulares, ok? Então é dessa forma que às vezes o diagnóstico é feito. Por isso é importante fazermos aí um check-up pelo menos anual. O que mais? Lá no exame laboratorial vai aparecer uma leucocitose, um aumento na quantidade de leucócitos muito exagerada. E isso vai desenvolver falta de ar, ok? No indivíduo. E também uma confusão mental relacionada a essa falta de ar. Vai trazer uma dor e aumento do baço, e também um fígado aumentado, esplenomegalia e hepatomegalia. Vai trazer também mal-estar, anorexia e perda de peso. Por outro lado, a leucemia linfóide ou linfocítica aguda, os sinais e sintomas vão trazer baixa na quantidade de leucócitos, ou seja, leucopenia, eritropenia, baixa na quantidade de hemácias, plaquetopenia ou trombocitopenia, que é uma baixa na quantidade de plaquetas, dor no baço, dor no fígado, baço e fígado aumentados, hepatomegalia e esplenomegalia, dor nos ossos também pela proliferação irregular nas células, e cefaleia e vômitos, porque vai estar relacionado com as meninges. Na leucemia linfocítica crônica, nós teremos também alguns sinais e sintomas. Muitos também são assintomáticos, como na linfocítica, a mielocítica também, muitos pacientes são assintomáticos e descobrem também na fase laboratorial. Lá no laboratório vai identificar aumento na quantidade de linfócitos, ok? Exagerado. Eritrócitos e plaquetas podem estar normais. Um aumento no linfonodo, tá? O aumento na massa nos linfonodos, que a gente conhece como ínguas na linguagem popular, para você relembrar. E isso a gente chama como termo técnico de linfadenopatia. Esplenomegalia, que é o aumento do baço, suor, febre excessiva e perda de peso. São os sintomas da leucemia linfocítica crônica. Bem, nós vimos o item 7, então, relacionados a anemias e leucemias. Espero que você tenha compreendido todos esses aspectos. Cabe agora um exercício prático para você entregar para o seu professor em sala de aula, que é elaborar um plano de cuidados de enfermagem para esses pacientes internados em clínica médica, ok? Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.